Prefeito Rômulo Ripa, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, os ouvintes da Comunidade FM. Muito bem. Prefeito, eu sei que o senhor tem os compromissos aí nas atividades do gabinete, temos aí já algumas perguntas e eu vou colocando aí e o senhor vai respondendo, né? Já chegaram algumas pelo nosso WhatsApp. Tem uma aqui que eu vou até pôr ela primeiro, prefeito, do professor Nivaldo, porque está fora do contexto do tema, né, Covid, mas é uma pergunta para o administrador público e, afinal de contas, a prefeitura não para, né, está fazendo as atividades. Então, nós vamos colocar essa aqui primeiro, prefeito, para o senhor responder do professor Nivaldo. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá para a pergunta. Bom dia, Paulinho. É o Nivaldo, tudo bom? Viu? Eu gostaria de perguntar o seguinte, eu não sei se vai entrar dentro desse assunto, mas é assim, porque do lado da cultura, certo? Eles só estão apoiando alguns artistas de artes plásticas, eles não fazem exposição de artes plásticas com os artistas da cidade, certo? Eles não têm registro lá disso daí, né? Ele não sabe o que é, nunca fez uma vernissagem lá, certo? Então parece que está direcionado somente para alguns artistas daquele espaço lá, porque o Regis me disse que aquele espaço lá não suportaria exposição de artes plásticas, mas tem, que o museu estava fechado, que a Casa da Cultura estaria fechada para reforma, que não sei o que lá. Agora colocaram isso de rock. Então parece que eles estão valorizando uma parte da cultura e a outra parte da cultura está ficando de lado, certo? Então eu gostaria de saber por que essa parte está ficando de lado. Porque eu estive recentemente lá conversando com o Regis a respeito disso. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia, tá aí. Eu acho que ele estava gravando junto com o rádio ali, prefeito, mas acho que deu para entender a pergunta, né? Perfeitamente. Primeiro eu quero mandar um abraço para o professor Nivaldo, que é uma pessoa muito respeitada na nossa cidade, foi professor do meu irmão, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e um grande artista da nossa cidade. Eu acho que o trabalho da Secretaria de Cultura é um trabalho que se aprimora a cada dia. A gente sabe o quanto a agenda cultural e a qualidade da política cultural do município melhorou nesses últimos 3 anos e em grande parte graças ao trabalho do secretário Regis, que é um excelente secretário, mas pode ser aprimorado ainda mais. O espaço da Secretaria de Cultura, né, da Casa da Cultura Elias dos Santos, que funciona agora em cima do supermercado Vila Rica, é um espaço que foi priorizado para fazer a exposição dos nossos alunos. Mas eu não vejo problema nenhum em fazer a vernissagem aí a pedido do professor Nivaldo e vou tratar isso com o Regis. Legal, prefeito. A pergunta agora do Mário Salviato, que também colabora com a gente aqui às segundas-feiras, mas agora por conta do isolamento não está vindo, mas enviou um áudio. Na verdade ele traz uma opinião e queria a opinião do senhor, é mais opinativa do que uma pergunta, prefeito. A gente sabe que hoje, né, se você vê o lado positivo, porque tudo tem seu lado positivo, né? Apesar das mortes, apesar de tudo que está acontecendo, existe o lado positivo. Existem empresas que estão observando que podem ter menos funcionários, trabalhando, saindo de casa, menos carros nas ruas, menos poluição, menos acidentes, as pessoas tendo mais tempo, porque vamos fazer uma conta muito simples, né? Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia numa empresa, que ela sai da empresa às 5 horas da tarde, na nossa cidade o máximo que ela leva é meia hora para chegar em casa, dependendo do lugar que mora. Mas se você pegar uma cidade grande, pode levar de 2 a 3 horas para isso. Então ela está ganhando um tempo de 2, 3 horas na casa dela, junto com a família dela. Então, a qualidade de vida das pessoas que trabalham em casa, ela é muito superior, né? Aí me surge a dúvida, né? No Brasil, tudo é muito imediatista, né? As pessoas veem muito o que está acontecendo, a parte ruim, e trabalham muito isso, né? O que ele acha, né? Como que ele acredita que vai ser o futuro? Será que realmente os nossos governantes, as pessoas que administram o nosso país, vão ter a sensibilidade para ver o que está acontecendo
e oferecer alternativas, porque para mim R$600 por mês não é alternativo, né? Eu acho que assim, os governantes antes de gastar, tudo bem, é uma necessidade, mas antes de gastar bilhões e bilhões em dando dinheiro para a população, talvez se melhorasse a qualidade de trabalho das pessoas, dar oportunidades para as pessoas trabalharem de outra forma, seria mais fácil, né? Pelo menos ia diminuir a quantidade de pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber o que ele pensa sobre o assunto. Tá aí, prefeito, o pensamento do senhor em relação a isso. Eu tenho certeza que a sociedade vai sair melhor desse episódio desafiador que nós estamos vivendo, que tem sido a pandemia do Covid-19. Eu começaria a fala dizendo pelo depoimento que ontem pela manhã eu tive do rapaz que é porteiro no prédio em que eu resido. Eu fui lá desejar uma boa Páscoa para ele e ele, emocionado, me contou do culto que ele havia assistido da igreja que ele frequenta, que é uma das Assembleias de Deus da nossa cidade. Ele congrega junto à Assembleia de Deus, sobre a ceia de Páscoa, que é uma tradição junto às comunidades evangélicas, e que ele nunca tinha sentido a igreja dele tão unida e a presença do Espírito Santo tão forte como no culto que ele assistiu pela web, pela internet. E nós tratávamos disso, né? Que o momento da dificuldade é um momento de renovação, é um momento de união, é um momento de reflexão, é um momento em que as pessoas saem melhor. Geralmente, depois da doença, o corpo da gente fica mais forte, porque pelo menos cria os anticorpos adequados para determinada doença. No caso dessa doença, eu torço para que a nossa sociedade fique mais forte. Eu concordo com ele que a ajuda dos R$600 é ínfima. Acho que o governo tem sido muito ineficiente em atender a população. E aí, quando eu digo governo, eu estou dizendo especificamente do governo federal, porque é o único que tem condições financeiras, econômicas, de criar uma estrutura para atender a população, porque governo municipal e governo estadual não têm essa condição, não são eles quem regulam a economia nacional, né? Eu sou da opinião, igual o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda do Temer, excelente ministro, aliás, e foi presidente do Banco Central nos governos do PT, de que é a hora de imprimir dinheiro, sim, é hora de cuidar da vida das pessoas, sim, é hora de manter as pessoas com condições de remuneração, de auxílio, de renda básica, que possa aí permitir que as famílias tenham essa subsistência. O governo dos Estados Unidos está fazendo isso. Lá, salvo maior engano, cada família está ganhando $2.200 por mês. A família rica ganha isso, a família pobre ganha isso, todos ganham isso. Então, é uma ajuda que tem corrido a economia norte-americana inteira para manter a economia de pé. E o governo federal nosso, infelizmente, está patinando ainda. Mas eu acho que a sociedade sai melhor. A questão que ele falou dos home offices aí, os índices de produtividade dos home offices têm sido superiores àqueles de ambiente interno. Então se prova o quê? Que esse desgaste da pessoa ir para o trabalho, enfrentar trânsito, voltar, se alimentar fora do lar, diminui a qualidade e a produtividade. Então existem atividades que muito provavelmente vão permanecer no home office, sim. Empresas que estão vendendo mais pelo delivery e nem conheciam esse caminho. Então, existem os prós e os contras disso tudo, na condição econômica, na condição de saúde, mas o que eu acho que nós... vou mudar, porque eu tenho certeza, convicção, que nós, enquanto sociedade, vamos sair melhores, é da condição da fraternidade, de saber enxergar o próximo, de saber valorizar aquilo que é pequeno no nosso dia a dia, mas é essencial, que é o beijo, é o abraço, é o aperto de mão, é a sinceridade, é o olhar o pôr do sol, é o sorriso, é o bom dia que a gente dá. Isso tudo vai valer mais a pena. Muito bem, prefeito, enquanto o senhor estava falando, chegou mais algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Uma não é nem pergunta, é o Alex Bendante, ele está assim: bom dia, parabenizar o prefeito como liderança municipal, juntamente com o comitê criado, pela condição da crise do coronavírus do município. Aqui o Alex Bendante que está falando aqui. Agradeço a atenção do Alex.
Durante a fala do senhor, que o senhor falou inclusive do ex-ministro o Meirelles, de imprimir dinheiro, ele até fez essa pergunta aqui, o Zé Carlos aqui da Vila Nova, ele não gravou o áudio, mas mandou uma pergunta aqui no WhatsApp. O senhor que é formado em administração pública, tem um vasto conhecimento, como é que é feita essa questão, esse lastro, o embasamento para poder se imprimir dinheiro? Porque a gente tem, por exemplo, eu tenho um dinheiro, eu sei que eu tenho X no banco, eu posso gastar. De repente o meu dinheiro, que já aconteceu aqui em Porto Ferreira, eu fiquei sabendo um tempo atrás, de um estabelecimento comercial que pegou fogo, mas ele conseguiu salvar pedaços da nota, foi no banco da Casa da Moeda, imprimiu e foi reposto no dinheiro, mas ele teve como comprovar. Como é que é possível fazer isso, prefeito? A questão da impressão do dinheiro é a última das alternativas, né? Mas a primeira delas é o déficit público, que já era de quase 200 bilhões, e vai ampliar ainda mais. Tem projeções já falando em 400, 500 bilhões de déficit público no governo federal. O governo federal emite títulos da dívida pública, a gente sabe que um dia, querendo ou não, o governo paga, isso tem uma questão de juros e ganhos, de acordo com taxa Selic, de acordo com as ações previstas do mercado, as ações que o governo implementa. E o importante, volto a falar, é atender a população. Eu já dei para vocês a minha opinião, volto a falar. Sou contra o fundo eleitoral, acho que devia aplicar esse recurso do fundo eleitoral no auxílio às famílias. Acho que tem muita gordura que a gente pode cortar ainda. E estou preparado para tomar medidas drásticas junto à administração municipal, se for preciso, para manter os serviços essenciais e para tentar colaborar com a manutenção da cidade. Muito bem, 11h51, a pergunta agora é do Amaro, ele fez uma pergunta também, chegou agora aqui pelo o WhatsApp, prefeito, deixa eu colocar aqui no ar para o senhor. Paulinho, ouvinte da Rádio Comunidade, bom dia ao prefeito, meu amigo Rômulo Ripa. Queria saber sobre essa rua aí, Paulinho, sobre a Avenida Jean Gabriel Vilan, o porquê que tá trocando tanto de sentido disso daí, cara. Eu presenciei uns 5 quase acidentes nessa rua aí, conversando com um amigo meu que eu tenho lá, tá? Porque, assim, você passa uma hora, tá sentido duplo, né? Você pode ir e vir. Daí a pouco você passa, é só um sentido. Aí daqui a pouco você passa e mudou de novo. Diz assim, o porquê dessa mudança toda? Eu não estou conseguindo entender. O porquê que está mudando tanto o sentido de rua, principalmente essa rua aí. E é uma coisa assim que é bastante perigosa, porque se um motorista não vier prestando atenção, pode haver colisão. Como eu presenciei, eu estava lá conversando com o C4, umas quase 4 colisão, porque era sentido, daqui a pouco mudou e agora mudou de novo. Um abraço a você, todos os ouvintes, um abraço para o meu querido amigo prefeito Rômulo Ripa. Tá aí o Amaro perguntando aí da Avenida Jean Gabriel Vilim, prefeito. Um abraço para o Amaro também, um amigo muito querido. Jean Gabriel Vilim mudou, sim, 2 ou 3 vezes ao longo dos últimos meses aí de sentido, uma hora para um sentido, outra hora no sentido duplo e agora definitivamente no sentido que deve permanecer, por conta das obras viárias e do desvio que foi necessário fazer da Comendadora Sá de Itaiar. A obra está nos finalmente. A Sá de Itaiar e Rudolf Streit estão recebendo os devidos investimentos na questão da sinalização vertical e horizontal de solo, apesar que já confesso para vocês, sofremos já atos de vandalismo, placas que foram instaladas foram quebradas e retiradas, roubadas, até muda do paisagismo já roubaram na Sá de Itaiar. Mas agora, Amaro, não tem mais mudança da Jean Gabriel Vilim, não, e nós todos como condutores temos a obrigação e o dever de nos manter atentos à sinalização aí viária para respeitar a legislação de trânsito. Prefeito, a pergunta agora é do Dr. Druziani. O Dr. Druziani participa com a gente aqui às quartas-feiras. Agora também por conta do isolamento não está vindo, mas ele contribuiu trazendo uma pergunta para o senhor. Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia a todos os amigos da Comunidade FM. Eu estou trabalhando em isolamento quase total, saio raramente para farmácia, mercado, mas estou com muita saudade dos amigos aí da Comunidade FM. Paulo, você me pergunta para o prefeito Rômulo Ripa e eu acho que seria interessante ele esclarecer como é que está aí a contenção e o isolamento na cidade de Porto Ferreira,
porque agora segunda-feira vai começar novamente a cobrança aí do estacionamento rotativo, justamente em função desta prevenção aí do aumento da restrição e do isolamento. Também houveram aí alguns boletins de ocorrência da Guarda Municipal a respeito de descumprimento do isolamento de algumas pessoas portadoras do Covid-19. Pergunta que eu faço ao prefeito, o prefeito Rômulo, é assim, quais outras atitudes poderão ser tomadas a nível do município para conter mais ainda essa desplicência do isolamento que está acontecendo, não só em Porto Ferreira, mas muitas outras cidades. Um abraço a todos. Prefeito. Doutor Druziani, é sempre um prazer poder falar com ele, mesmo que através de uma mensagem aí. E é uma pessoa muito querida em nossa cidade, muito respeitado sempre. Nesse sentido, Paulo, eu ainda sou da opinião de que o convencimento é o aliado mais estratégico nessa hora. Porque você vê, nós hoje retornamos à Zona Azul, sim, a pedido da gestora do comitê, a secretária de saúde, a dona Vera Visoli, e se você vir aqui na região central, você vai ver que as ruas da cidade estão lotadas. Nós temos a determinação da quarentena por parte do governador, o município é obrigado a seguir e, mesmo assim, as ruas estão lotadas. No final de semana, recebi depoimentos e a Guarda Municipal, a Polícia Militar, muitas ações da fiscalização em diversos bairros por conta de reuniões, festas, familiares, aglomerações, grupos de pessoas. Então, não adianta a gente ter regras, a gente ter normatizações, a gente ter inúmeras condições favoráveis à diminuição de circulação de pessoas se a gente não tiver o convencimento por parte do cidadão. O cidadão tem que estar convencido dessa importância. Quando nós tivemos a confirmação dos 2 primeiros casos, eu pensei comigo e na minha humilde condição de gestor que a população iria assustar, né? Confirmou 2 casos de Covid-19, vão diminuir a circulação de pessoas. Não. Aí, infelizmente, nós tivemos na sexta-feira o nosso primeiro óbito. Falei, agora o pessoal vai ficar em casa. Não. Então, não sei mais o que a gente trabalhar o convencimento das pessoas. Quando eu digo do convencimento, eu estou dizendo de todos. Porque ainda na questão da quarentena, do comércio, do trabalho individual de cada um, também já compartilhei com vocês a minha opinião pessoal, que a minha preocupação maior são com os informais e com os liberais, aqueles que têm que trabalhar e ganham o dia, o cabeleireiro, o pedreiro, o pintor, o barbeiro, inúmeras outras profissões, a diarista, que usam o dinheiro e a renda do dia para sobreviver realmente. A gente entende até se essa pessoa eventualmente está furando a quarentena e nós vamos trabalhar por orientá-la, sempre orientá-la antes de penalizá-la. Mas o que eu não entendo é o público de risco que está batendo perna para a rua. O número de idosos, o número de aposentados e pensionistas pela cidade é muito grande. Ah, mas eu preciso ir no mercado. Tudo bem, mas não todo dia. Eu estou falando isso porque eu estou vendo as mesmas pessoas. Aqui ao redor da praça eu já pedi para a guarda ficar batendo aí, orientando as pessoas no sentido de que não devem ficar. Então, depois, a hora que nós chegarmos, como disse o ministro Mandetta ontem, na entrevista no Fantástico, a decretar um lockdown, ou seja, fechamento de tudo e trancar as pessoas em casa, que o poder público, se chegar numa situação ainda pior, calamidade nós já estamos, mas ainda pior, vai ser obrigado a fazer, aí as pessoas vão falar, o governo é ruim, porque onde já se viu chegar nesse ponto, sabe, não tem o que fazer. Se as pessoas não estiverem convencidas, se todo mundo não remar junto para o mesmo lado, aonde nós vamos parar? As pessoas têm que ter a consciência de que nessa situação da pandemia, a responsabilidade individual é muito grande diante da situação coletiva. Se eu não respeito, eu não estou colocando em risco só a minha vida, mas eu estou colocando em risco a vida de todos aqueles que estão ao meu redor.
mas é um desafio, é uma dificuldade, e como disse para o Mário Salviato, imagino que a nossa sociedade vai sair mais madura, vai sair mais qualificada dessa situação toda. Muito bem, prefeito, tem mais uma pergunta agora do Vanei. Ligaram para ele na parte da manhã, no show da manhã, e ele formulou então a pergunta que foi perguntada e agora ele faz para o senhor a pergunta. Bom dia, Paulo Carvalho, bom dia, prefeito Rômulo Ripa. Uma pergunta, prefeito, não sei se o senhor já deve ter respondido em outros meios de comunicação. Algumas pessoas estão na dúvida e encaminharam para mim a seguinte pergunta para enviar para o senhor. Sobre a merenda escolar. Em algumas cidades, a gente tem acompanhado nos noticiários, que estão fazendo a distribuição das merendas escolares, nas escolas municipais, dos alunos matriculados. Né? Queria saber se aqui em Porto Ferreira há possibilidade de ser feito isso ou se já está sendo feito. Um abraço, bom dia para todos. Perfeito. Um abraço, Vanei, um abraço aí, mais uma vez, o ouvinte que fez essa pergunta também para você no show da manhã. Eu expliquei, mas volto a explicar. A nossa merenda do município, ela é terceirizada por refeição. O município paga o prato de refeição. Então, o café da manhã tem um valor, o almoço tem outro valor, o café da tarde das crianças que ficam em estudo integral tem outro valor, o desjejum na creche é um valor, a refeição na creche é outro valor, é por refeição servida. E cada diretor ou diretora de escola é responsável por administrar a quantidade de refeições que são servidas em cada horário na sua unidade escolar. Diferente do Estado, que compra os suprimentos, então compra lá tantos sacos de arroz, tantos sacos de feijão, tantas latas de milho, então compra os suprimentos e tem esses suprimentos dentro do seu almoxarifado. O Estado está fazendo o seguinte, ele está disponibilizando esses kits de alimentação para as famílias, até mesmo porque o alimento é bem perecível e ele pode se perder. Na semana passada eu participei, já estava até em casa, no escritório da minha casa, de uma videoconferência com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, e outros 23 prefeitos da nossa região, a região central. E existem municípios, escutem bem isso que eu estou falando para vocês, que prestam o serviço de merenda para o Estado, coisa que nós fazíamos até 2017, em 2018 não fizemos mais, porque o Estado, infelizmente, não paga o valor que a gente gasta. E deu certo, o Estado fornece a merenda dele nas escolas estaduais com grande qualidade, resolveram a situação. Moral da história, nos municípios que as prefeituras estão fornecem, aliás, a merenda para as escolas do Estado, no lugar do próprio Estado, os prefeitos estão sem receber o repasse da merenda por parte do Estado. Ou seja, estão privilegiando os alunos deles nessa hora e os do município estão ficando para trás. Então essa situação da merenda, infelizmente, com todo o respeito, acho que está certo, tem que fazer a disponibilização desses alimentos. No nosso caso não dá, porque nós não somos donos e não temos esses alimentos, né? A gente paga a refeição feita já, pronta, mas infelizmente não está acontecendo conforme tem dito a propaganda. Ok, prefeito, a pergunta agora Vamos extrapolar um pouquinho o meio-dia, prefeito. Fica à vontade, Paulo. A pergunta do Alexandre, o professor Alexandre. Bom dia, Paulinho e todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM. Aqui quem fala é o professor Alexandre. Hoje terei duas questões para perguntar ao senhor prefeito Rômulo Ripa. Uma primeira das questões, prefeito, se já se tem um balanço de quantos profissionais da área de saúde, né, técnicos, enfermeiros ou médicos, que já foram afastados por alguma contaminação desse vírus Covid-19. Uma outra questão que fico às vezes aqui a pensar, prefeito, é que as obras de infraestrutura que vão ser financiadas pelo empréstimo que o senhor fez deve ter um impacto positivo até para a economia local muito maior, acho que muitos de nós esperávamos, até porque devido a toda a movimentação que vai haver aí de trabalhadores, de fornecedores aí do ramo da construção civil. O senhor e sua equipe já prevê
alguma análise sobre esse impacto dessas obras que, no meu ver, devem ser positivamente, porque estamos com a economia basicamente num país, no estado de São Paulo, muito paralisada? Primeiro, professor Alexandre, agradecer a pergunta, a atenção dele, aí, a preocupação de sempre. Nós tivemos hoje, né, nós chegamos ao 5º servidor, colaborador da área da saúde, que está afastado por conta de ter sido classificado como suspeito. Nenhum confirmado ainda. Porém, aí nós temos uma diferença agora. É que nós já temos os nossos exames disponibilizados pela USP de Pirassununga que nós compramos. Então, hoje ainda eles iam já colher as amostras de sangue, do material biológico necessário, e encaminhar para a USP de Pirassununga, e em 48 horas nós teremos os resultados. Aqueles que estiverem realmente infectados com o Covid-19 vão fazer a quarentena e o seu tratamento, e os que não voltam para o atendimento à população na área da saúde. Sobre as obras, a opinião do professor está perfeita, é bem objetiva e é nesse sentido que nós pensamos. Nós temos pedido, né, um pedido a gente não pode exigir, mas que as empresas priorizem as contratações e as compras dentro da cidade, o que aquece a economia local e o que mantém aí, de uma certa forma, a rede econômica. Porque o trabalhador que é empregado aqui, ele gasta na padaria aqui, ele gasta no supermercado aqui, vai na boutique aqui quando puder, né, quando terminar a quarentena, compra a sua roupa aqui, e a mesma coisa quando se compra o material de construção civil aqui. Então, é uma rede, e nós temos aí uma projeção de que dentro de mais 30, 60 dias, mais de 100 trabalhadores da construção civil estarão empregados somente nas obras públicas. Bom, vamos à pergunta do Osni? Vamos lá. É a última, viu, prefeito? Não, bom dia, prefeito. Paulo. Osni Martins, pela Rádio Comunidade FM Jornal do Porto. Eu gostaria de perguntar ao senhor como está sendo o seu trabalho junto à Secretaria de Educação aqui do município, no tocante à interrupção das aulas presenciais, e se o município poderá adotar também a possibilidade de ensino à distância através de videoaulas disponibilizadas em um link próprio da Secretaria de Educação, podendo ser através do site oficial da Prefeitura. Também gostaria de aproveitar e ressaltar que a Rádio Comunidade FM ela se disponibilizou a oferecer a emissora para radioaulas. E eu, pessoalmente, através do comando da Polícia Militar, eu ofereci videoaulas do PROERD para a Secretaria de Educação. O meu contato foi através de uma das professoras que trabalham na Secretaria para que fosse repassado para a secretária Maria Cecília, para serem disponibilizadas para os alunos da rede municipal, onde o PROERD estava em andamento nesse semestre. Tá aí, prefeito. Até o próximo dia 27, os alunos estão de recesso escolar. Recesso escolar que seria de julho e foi antecipado. Então, nesse período, nem deve-se ter aula, porque é um período de recesso, então o recesso é para o professor e é para o aluno. Se existir a possibilidade de prorrogação da quarentena das aulas após o dia 27, eventualmente nós vamos pensar em alguma coisa, a professora Maria Cecília, secretária de Educação, está pensando em alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, ainda priorizo a aula presencial quando ela puder acontecer. A qualidade da absorção do conhecimento por parte do aluno é maior, a presença física do professor, principalmente no ciclo da alfabetização, é muito importante e a gente não quer fazer sentido de que, olha, está fazendo só para dizer que fez. Nós queremos que os alunos aprendam. Porque se não fosse assim, passaria todo mundo de ano. Não, nós queremos que as crianças absorvam o conhecimento. E é lógico, é nítido, até por uma questão da condição social da nossa cidade, que essa aprendizagem acontece de maneira mais efetiva quando presencial. Além de que nós sabemos que não é todo mundo que tem acesso às tecnologias da informação para poder dizer que todos os nossos alunos estão tendo essas aulas por meio digital e, eventualmente, saber se eles estão tendo essa aprendizagem ou não.
mas de qualquer jeito já agradeci a Rádio Comunidade pela possibilidade, agradeço também ao nosso querido Osni Martins, grande amigo, grande colaborador, instrutor do ProERD, mas isso só para depois do dia 27, se a quarentena escolar for prorrogada nesse sentido. Muito bem, prefeito. 12:09, quero mais uma vez agradecer, lembrando que às segundas-feiras a participação do senhor, por enquanto, continuará por telefone, mas qualquer dia da semana, havendo a necessidade de algum esclarecimento à população, mais uma vez, nós colocamos aqui a emissora à disposição, prefeito. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez sua atenção, Paulo, dos ouvintes da comunidade, da direção da rádio, de todos aqueles que fizeram suas perguntas. Desejo a todos uma boa semana e que Deus continue abençoando Porto Ferreira. Boa tarde, prefeito. Até semana que vem. Boa tarde, igualmente. Obrigado.